E aí, tricolores de fé, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Um Tricolor de Fé. Peço, por favor, para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe com aquele seu amigo que também compartilha desta fé com a gente, que também é um São Paulino, como você e eu. No vídeo de ontem, que reconheço, eu fui bastante destemperado, peço desculpa, falei muitos palavrões, mas não era pra menos, né, pessoal? Porque o jogo de ontem é um jogo assim que irritou o São Paulino em todos os aspectos. Não só pelo assalto que foi o jogo, mas pelo comportamento do time também, tanto no primeiro quanto no segundo jogo. Mas pra mim foi principalmente por causa da atuação da arbitragem, que foram os protagonistas do jogo de ontem. Para mim, os protagonistas foram o árbitro de campo Felipe Fernandes de Lima, ele é de Minas Gerais, e o Gilberto Rodrigues Castro Júnior, de Pernambuco, ele foi o árbitro de vídeo. Então, um foi o de campo, o Felipe Lima, e o Gilberto Castro foi o árbitro de vídeo. E eles foram os grandes protagonistas, os nomes da noite de ontem. Confesso que aqui não é fazer uma meia-culpa, mas levar em consideração um detalhe que no calor do momento, na hora da raiva, né, na frustração de ontem, me passou despercebido. Porém, isso não vai mudar muito a minha opinião. Não muda muito a minha opinião sobre o fato que foi o jogo ontem e o fato que foi a desastrosa atuação da arbitragem. Mas eu queria fazer uma consideração em relação ao lance do Rafael, tá? Na expulsão do Rafael. Confesso que, no primeiro momento, eu realmente não tinha visto toque algum no jogador do Rafael contra o jogador Viveiros do Atlético Paranaense. Ou seja, para mim, o que é que tinha que ter acontecido? O VAR tinha que ter chamado o árbitro tinha que anular o vermelho e dar um amarelo para o Viveiros por simulação. Porque no replay, a um primeiro momento, para mim, pareceu ser simulação do Viveiros. Por isso que ontem também eu fiquei tão puto e com tanta raiva. Mas hoje, com a mente um pouco mais fria, com a cabeça mais fria, eu revi alguns lances do jogo, inclusive este do Rafael, e de fato há um pequeno toque, a perna esquerda do Rafael, ela rela, não chega nem a tocar, mas ela rela na perna esquerda do Viveiros. Então, de fato, houve ali um pequeníssimo toque, coisa assim muito sutil, mas houve. Aí fica também um pouco assim subjetivo demais. Ah, pra quem joga futebol, qualquer toquezinho é o suficiente pra cair. Ó, gente, desculpa, eu já joguei muito futebol, já houve resvalos em cima de mim, como aquele do Rafael de ontem, e nem por isso eu caía no chão. Ok, eu sei que não é a mesma coisa que um nível de profissional, beleza. Mas o que eu quero dizer é, será que houve um toque suficiente para derrubar o Viveiros? Ou ele malandramente se jogou na hora depois? Por quê? Ah, mas ele iria fazer o gol, não faria sentido ele cair. Bom, quando ele adianta a bola não estava indo rente ao gol, mas sim rente à bandeirinha de escanteio. Ele estava indo na diagonal. Segundo, dois defensores do São Paulo já estavam chegando, que era o Arboleda e o Alan Franco, já estavam chegando para tampar o gol. Se o Viveiros tivesse chutado direto para o gol, caso ele tivesse driblado o Rafael sem sofrer um. sem ser relado, aquilo eu não vou chamar de toque, aquilo para mim, o Rafael relou no jogador do Viveiros, no jogador Viveiros, do Atlético Paranaense. A dúvida é o suficiente para derrubar o jogador? Mesmo que tenha sido suficiente, será que a expulsão, ainda assim, foi válida ou foi um pouco exagerada? Porque o Viveiros, ele, como eu disse, ele estava indo em direção à bandeirinha de escanteio quando ele toca a bola antes do Rafael relar nele. E o Arboleda e o Alan Franco já estavam disparando em direção ao gol para fechar. E a gente já viu muito jogador de futebol perder gol assim. Porque o cara, quando ele dá, a não ser que ele seja o Messi ou o Cristiano Ronaldo, mas o cara, quando ele dá esse toque na diagonal para tirar do goleiro,
dificilmente ele já chuta direto pro gol. Ele vai parar e olhar primeiro, vai dominar primeiro. Nesse pequeno toque, domínio, cara, o Arboleda e o Alan Franco já estariam fechando o gol, o Rafael já estaria se recompondo, voltando pro gol, e outros jogadores do São Paulo já estariam também chegando no lance. A minha dúvida é a seguinte: o Rafael, ele era de fato o último homem? São duas dúvidas, na verdade. O toque, aspas, né? Toque entre aspas. Quando o Rafael rela no jogador do Atlético, é o suficiente para cair? Será que se fosse um lance normal do meio de campo, o juiz daria falta? Ou mandaria o jogador se levantar, mandaria o jogador seguir? Segundo, o toquezinho que o Rafael deu no Viveiros foi sim faltoso, beleza. Mas será que era para vermelho? Porque assim, sozinho, completamente sozinho, o Viveiros não ia estar. O Rafael, o Arboleda e o Alan Franco já estavam chegando para fechar o gol. E se ele chutasse direto pro gol, a não ser que fosse um chute muito no alto, mas se fosse um chute rasteiro, como 99% das vezes poderia acontecer, caso ele chutasse direto, porque o mais provável é que ele ainda parasse a bola para olhar pro gol. Ele não iria chutar direto, ele iria parar a bola para olhar pro gol, como muitos jogadores fazem. Quem assiste futebol sabe que esse é o típico lance em que o jogador ele para a bola primeiro para olhar, para depois chutar pro gol. Principalmente em lances rápidos como esse, que o Viveiros ele dá um toquezinho, adianta a bola em direção à linha rente, né, em direção a rente não, né, mas em direção à bandeirinha de escanteio, ou seja, ele não estava reto para o gol, ele não estava reto para o gol. Então não era só tocar a bola, ele teria que dar aquele toque maroto de virar o pé, de, né, enfim. E geralmente o jogador quando está nessa situação, ele para primeiro para olhar, até pelo medo de perder o gol. Aquela pressão psicológica do tipo, não posso perder esse gol. Então é melhor eu parar a bola e olhar com calma para ver se eu realmente vou fazer o gol. Muitos jogadores já fizeram esse tipo de lance. Eu lembro um do Vitor Roque na seleção brasileira. O Luciano já teve lances semelhantes. Não vou lembrar agora qual time que foi, mas já teve lances semelhantes. Né? É aquele lance em que o jogador ele primeiro vai parar a bola, é isso que eu quero dizer. E esse gesto de parar a bola já é o suficiente para boa parte da defesa se recompor, para pelo menos o Arboleda e o Alan Franco fecharem um gol. Aí fica a dúvida: era para expulsão mesmo? Ok, era uma chance de gol? Era, mas era uma chance clara de gol? Não sei se era uma chance clara de gol. Mas beleza, vamos dar uma colher de chá aí pro árbitro. Aí, pro árbitro que eu falo, especificamente pro Felipe Fernandes de Lima. Agora, o Gilberto Rodrigues Castro, ele tinha que ter a decência de pelo menos chamar o árbitro para ver o vídeo. Falar, ó, primeiro vamos analisar aqui para ver se esse fato do Rafael relar no jogador Viveiros é o suficiente para derrubá-lo. Segundo, a chance era claríssima de gol. Claríssima assim, 99% de chance de que ele iria fazer o gol. Porque, como eu disse, o Arboleda, e vocês podem ver isso na imagem, o Arboleda e o Alan Franco já estavam chegando para fechar o gol. E o Viveiros, quando ele dá aquele toque a mais, para tentar driblar o Rafael, ele vai em direção, o toque dele vai em direção à bandeirinha de escanteio, não em direção ao gol. Tudo isso tem que ser levado em consideração, tudo isso tem que ser levado em consideração na interpretação do árbitro. E o senhor Gilberto Rodrigues Castro Júnior, eu acho que tinha que ter pelo menos a decência de chamar o juizão no VAR. Aí, se o juiz mantesse a decisão dele, não. Houve um toque faltoso, sim, não foi só um mero. Não é que o Rafael só relou no Viveiros, mas ele realmente deu um toque a mais ali no Viveiros, um toque faltoso. E o Viveiros, na minha interpretação, ele iria chutar direto pro gol, mesmo ele estando na diagonal,
mesmo não sendo um chute tão simples assim, apesar de estar sem goleiro, mas não ia ser um chute tão simples, já que seria um chute de diagonal e o Alan Franco e o Arboleda já estavam fechando o gol. Ainda assim, eu acho que é passível do vermelho. Ok. Aí eu acho que seria muito da interpretação do árbitro. Veja, eu não estou aqui falando que o vermelho no Rafael foi um completo absurdo, tá? Ontem eu tava achando sim que era um completo absurdo. Hoje, quando eu vi o Rafael, aquele pequeno toque, o Rafael relando a perna esquerda do Rafael, relando a perna esquerda do Viveiros, aquilo mudou um pouco a minha opinião, tá? Porque na velocidade do futebol e tudo mais, às vezes só o mero fato de você relar pode prejudicar. Não quer dizer que prejudicou o caso do Viveiros ontem, mas pode prejudicar. E aí que fica a interpretação do árbitro. O que me deixa puto ainda é o fato do senhor Gilberto Rodrigues Castro Júnior não ter chamado ele pro VAR, porque aquilo era um lance típico de chamar o juizão pro VAR. Aí o juizão ia decidir. Segundo, todo mundo sabe, e aqui eu acho que todos irão concordar comigo, são paulinos e não são paulinos, se tem uma coisa que a arbitragem brasileira não tem, é convicção. Que a arbitragem brasileira não tem, é certeza. Por muito, mas muito menos, já vimos o juiz sendo chamado para o VAR e ficar analisando lances muito mais fáceis do que o lance de ontem, ficar analisando outros lances por vários minutos. Eu acho assim curioso o fato do VAR não ter sido acionado, o fato do VAR não ter acionado o juiz. Achei isso bem curioso. Agora, isso, todo esse lance do Rafael que eu falei pra vocês até agora, pra mim fica ainda em segundo plano. Porque o que realmente prejudicou o São Paulo mais do que essa expulsão do Rafael, que poderia sim caber ali um amarelo e não um vermelho, mas mais do que isso, foi o fato do juizão não manter o critério e não ter expulsado o Viveiros em um lance posterior contra o Arboleda. Porque o Viveiros ele já tinha o amarelo, ele chega em uma entrada dura, com o braço aberto, levantado, atinge o Arboleda. Ele tinha que ter tomado o segundo amarelo e ter sido expulso. E o juizão não expulsa. Não dá o segundo amarelo e não expulsa. Sendo que o Arboleda, no mesmo lance não, né? Mas em um outro lance muito parecido, comete a mesma infração que o Viveiros cometeu e o Arboleda recebeu o amarelo. Que estranho, né? Que curioso. Não só o Arboleda, mas o Bobadilha no comecinho do jogo, antes mesmo da expulsão do Rafael, que já foi no comecinho, mas ainda mais no comecinho, o Bobadilha ele também chega numa entrada um pouco mais dura, de forma indisciplinar, levantando o braço, sabe, colocando assim a direção da palma da mão assim indo rente ao peito e ao pescoço, né, entre o peito e o pescoço do jogador. O juizão entendeu que aquilo era para amarelo. Comecinho do jogo. Beleza. Mas e o critério? Não tinha que ter dado o amarelo pro Viveiros também? Ah, porque ele ia ser expulso, porque já era o segundo? Ah, entendi. Mas o Rafael expulsou e nem sequer o VAR chama. Entendi. Beleza, beleza. Então assim, né, os grandes protagonistas do jogo de ontem, pra mim não foi o Jandrei, não foi o Sabino, não foi o Viveiros, não foi o Luciano, não foi o Rafael. Pra mim os grandes protagonistas e os grandes responsáveis pela classificação do Atlético Paranaense foram os senhores Felipe Fernandes de Lima e Gilberto Rodrigues Castro Júnior. O lance do Rafael ele é extremamente polêmico, ele é extremamente complexo e exige muita interpretação. E a arbitragem brasileira, que assim, para marcar um lateral, só não chama o VAR para marcar lateral porque não pode. Mas já fica em dúvida para marcar um lateral, não fica em dúvida se a expulsão era correta ou não. E o VAR não aciona o juiz. Levando em consideração tudo o que eu falei anteriormente. Será que o fato do Rafael ter relado na perna do Viveiros era o suficiente para ele ter se jogado e ter simulado uma quase morte?
Porque a forma como o Viveiros cai, parece que o Rafael chegou com uma serra elétrica ali, né? Ah, mas não tinha por que o Viveiros fazer isso. Tinha sim, tinha muito motivos. Primeiro porque, como eu disse, a bola não estava indo em direção ao gol. Quando ele dá aquele toque para tentar tirar do Rafael, a bola vai na diagonal em direção ao bandeirinho de escanteio. Arboleda e Alan Franco já estavam chegando para fechar o gol. O Viveiros, provavelmente, ele não iria chutar direto pro gol. Ele iria parar a bola para ver se realmente o gol estava livre ou se o Arboleda e o Alan Franco já estavam fechando o gol. E provavelmente estariam. E ele saberia que um gol do Atlético, mesmo no comecinho do jogo, meu irmão, dificilmente iria parar o São Paulo. Por mais limitado e ruim que fosse que seja o São Paulo, dificilmente iria parar o São Paulo. Se tivesse feito 1-0, se ele não tivesse caído no chão, tivesse feito 1-0, eu acho que o São Paulo teria buscado um empate, quiçá a virada. Então, Viveiros tinha sim motivos para cavar aquela falta. Cavar não, mas para, né, ceder aquele toque para cavar uma expulsão do Rafael. Mas pior do que isso é, a falta do mesmo Viveiros contra o Arboleda, uma falta para amarelo, e que seria o segundo dele e seria expulso. Então, assim, o juiz, ele simplesmente decidiu o jogo em 2 momentos. Ele tinha a chance de consertar, expulsando o Viveiros, que seria o correto a se fazer com o segundo amarelo, não fez. Ele prejudica o São Paulo em um lance bastante polêmico, mas aqui eu não vou crucificar o juiz como eu fiz no vídeo de ontem do pós-jogo. Eu entendo que é um lance muito complexo e mesmo com o VAR o acionando, ele poderia manter a interpretação dele, que não seria algo totalmente inválido. O que eu achei estranho, e repito, é a certeza com que o VAR, assim, deu pro juiz. Porque o VAR, ele só não chama o juiz para marcar a lateral porque não pode. Mas um lance daqueles de ontem, o VAR, assim, tipo, não, segue o lance. Tá tudo bem. Tanto é que você só vê o toque do Rafael realmente olhando várias vezes por vários ângulos. Não é uma falta fácil de marcar. Fico me perguntando se o São Paulo sofresse esse tipo de toque dentro da área, se o juizão iria marcar pênalti pro São Paulo. Não tô falando do goleiro, né? Fazer uma falta assim, por exemplo, no Luciano. Mas eu tô falando aqueles lances mais truncados dentro da área. Aí um jogador acerta o São Paulo da mesma forma que o Rafael acertou. Ou seja, acaba relando se o juiz iria dar um pênalti. Eu acho muito difícil. Muito difícil. Mas pior do que esse lance, repito, é o lance do Viveiros não ter sido expulso na hora em que ele abre o braço contra o Arboleda. É uma falta, assim, até que típica de jogo, mas é típica para cartão amarelo também. Então, tal como Batman e Robin, o senhor Fernandes de Lima e Rodrigues Castro foram os protagonistas da noite e os grandes responsáveis pela desclassificação do São Paulo e classificação do Furacão. Essas são as minhas considerações sobre a atuação da arbitragem. Que o São Paulo tome alguma atitude em relação a esses árbitros, para que eles nunca mais apitem um jogo do São Paulo. Lembrando que ambos os árbitros, tanto Gilberto Rodrigues, mas principalmente o Fernandes de Lima, já estão envolvidos em outros lances polêmicos em outros jogos. Não vou entrar aqui porque senão o vídeo vai ficar muito longo, mas é uma pesquisa muito fácil. É só vocês darem um Google. Felipe Fernandes de Lima, juiz, polêmicas. Vocês já vão ver várias ali. Várias e várias polêmicas extra-campos, inclusive. Tá? Mas enfim, pessoal, eu acho que essas são as minhas considerações. Talvez tenha ficado mais longo do que eu gostaria o vídeo. Pode ter ficado confuso em algumas partes, porque eu gosto bastante, assim, eu tento deixar bastante didático e minucioso, mas às vezes a preocupação é tanta que acaba
fazendo o efeito contrário. Ao invés de ficar didático e detalhado, acaba ficando complexo e confuso, né? Acaba ficando mais difícil de entender e mais confuso. Mas eu espero que vocês tenham entendido. Em suma, o lance do Rafael era para pelo menos ter chamado o VAR, para o juiz realmente ter a certeza do lance, porque não é um lance de certeza a olho nu, você precisa olhar para o VAR. Essa é a grande polêmica em relação ao lance do Rafael. E a maior polêmica para mim, e que realmente decidiu o jogo, foi a não expulsão do Viveiros. Porque se o Atlético Paranaense naquele momento também ficasse com um a menos, lembrando que o jogo estava 0-0 ainda, era primeiro tempo, não sei se, né? Futebol é futebol, mas provavelmente o classificado para as quartas seria outro. Mas não adianta chorar pelo leite derramado agora. Cumpri aqui o que prometi ontem, falei que faria um vídeo sobre os árbitros e eu só não consegui achar a rede social do senhor Gilberto Rodrigues Castro Júnior, mas o Fernandes de Lima, eu lembro que eu acho que eu tinha comentado já ontem, é arroba Felipe Lima CBF. Acho que é alguma coisa assim. Mas também, né? Que diferença vai fazer? Enfim, pessoal, fiquem todos com Deus. Se inscrevam no canal, deixem um like, um forte abraço e até a próxima. Valeu, falou!